Pessoal, tudo bem? Eu sou o Jimmy Passetti e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que são workflows, como que nós criamos esses workflows, para que eles servem. Vou tentar explicar aqui como que a Microsoft está trazendo Power Automates para no lugar destes workflows. Vou explicar para vocês tudinho aqui dentro deste vídeo. O workflow nada mais é de uma forma de nós criarmos automações dentro do Dynamics, tá? Então, vamos supor, né? Dependendo de um determinado gatilho, nós queremos atualizar uma informação, mandar um e-mail, alterar um status, né? Então, dependendo da necessidade e do nosso gatilho, nós podemos criar essas automações. Ele é muito versátil, a gente consegue contemplar bastante coisa dentro dele, mas hoje a Microsoft já tem ali o Power Automate, que a ideia é substituir os fluxos de trabalho. Eles ainda não substituíram completamente, tá? Os fluxos de trabalho estão ali. Vou falar um pouquinho sobre isso durante o vídeo, mas é uma coisa aí que vocês já podem estudar, tá? Então temos os fluxos de trabalho e também os Power Automates. A ideia hoje é falar um pouquinho dos fluxos de trabalho dentro do Dynamics. Então, aqui dentro do Dynamics, dentro de um contato, só para mostrar para vocês a ideia do fluxo que nós vamos criar, a partir do momento que eu alterar a informação do tipo de contato, essa informação ela vai ser levada para a minha empresa. Ou seja, se eu criei um contato aqui do tipo cliente, essa informação vai ser levada aqui para a conta. Então, a Datum Fabrication teria que ter aqui também cliente, tá? É essa automação que nós vamos fazer. Para isso, vamos lá no make.powerapps, vamos clicar em novo, a partir do momento que nós já estamos dentro de uma solução, tá? Clico aqui em automação, processo, fluxo de trabalho. Aqui dentro a gente vai setar o nome dessa nossa automação e selecionar a tabela que ela vai rodar. No nosso caso aqui, a nossa tabela é a tabela de contato, que vai ser utilizada para alimentar a tabela de conta. Então tá aqui, ó, tem o nome de contato, atualiza tipo de conta e na tabela contato, deixo aqui em branco mesmo e clico em criar. Feito isso, ele vai criar ali o nosso workflow e vamos trabalhar a nossa lógica dentro deste workflow. Essa aqui é a cara do nosso workflow, ela é um pouco antiga, né? Então eu vou, a partir do vídeo aqui, já vou começar a explicar como que funciona cada item aqui dentro, né, qual que é a ideia que nós podemos daqui para frente pensar a partir dos nossos workflows. Então olha só, a primeira coisa que eu vou te falar é, a Microsoft em todos os fluxos de trabalho que nós criamos, elas já trazem essa mensagem aqui, e eles recomendam utilizar o Microsoft Flow ao invés dos fluxos de trabalho de segundo plano. Então, com isso, né, eu vou dizer que a gente tem o Power Automate, que a gente pode utilizar como esses fluxos de trabalhos, tá? Os fluxos de trabalho ainda funcionam, mas a Microsoft já recomenda que nós utilizamos para nós utilizarmos, né, esses fluxos do Power Automate, tá? E com isso também já quero explicar para vocês que a gente tem dois tipos de workflow, que é o workflow aqui em tempo real e o workflow em segundo plano, tá? O workflow em segundo plano, ele vai rodar de forma assíncrona, ou seja, eu rodo o fluxo e ele vai rodar ali na hora que ele tiver poder de processamento, às vezes demora 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, então ele vai ficar lá até rodar. Já o fluxo de trabalho em tempo real, a partir do momento em que eu gatilhar ali o meu fluxo, ele vai rodar o fluxo em tempo real no momento do meu gatilho, ou seja, se eu estiver salvando algum registro, ele vai rodar o fluxo antes de terminar o save ali. E aí eu vou poder saber se ele deu certo, se ele deu erro, se aconteceu alguma coisa. Então ele é em tempo real, ele é de forma síncrona, tá? Seguindo, eu tenho aqui
os meus gatilhos, né? Então tá aqui, ó, iniciar quando. Então, quando um registro for criado, quando alterações no status do registro, quando o registro for atribuído, quando o registro for excluído. No nosso caso, nós vamos utilizar aqui quando um registro é criado e na alteração de um campo. Que campo que é esse? É o campo tipo de contato, ou seja, quando eu criar um registro ou quando eu atualizar o campo tipo de contato, o meu gatilho ele vai iniciar, né? Ele vai iniciar o meu fluxo. Então tá aqui, ó, tipo de contato. Selecionei aqui o campo. Ok, pronto. O nosso gatilho está configurado. Nós temos aqui também o nosso escopo. Aqui ele está como escopo de usuário. O que significa isso? Significa que quando o fluxo rodar, o nosso fluxo de trabalho iniciar, ele vai rodar como o usuário que o gatilhou, ou seja, o usuário que criou o registro ou o usuário que fez a alteração. Isso quer dizer que este usuário precisa ter as permissões adequadas para executar o que nós vamos inserir dentro do nosso fluxo, todas as ações que estiverem aqui nas nossas etapas, tá? A gente pode trocar este escopo, então, por exemplo, unidade de negócio, divisões primárias ou organização. Quando a gente coloca ele como organização, ele vai executar aqui como o proprietário do fluxo, tá? Então ele executa como se fosse ali o proprietário do fluxo. Então quem precisa ter as permissões no caso é o próprio proprietário aqui do fluxo e não o usuário que executou aqui a ação, né? O gatilho, no nosso caso, o registro criado ou a alteração de um registro. Aqui, um pouquinho mais para a esquerda, nós temos o disponível para executar. Então, ó, como um fluxo de trabalho em segundo plano, como um workflow sob demanda e um workflow processo secundário. Tá? Demanda, ele vai executar ali de forma que a gente possa gatilhar isso sem um gatilho. Então, eu posso ir lá e executar esse fluxo dentro do registro. Um processo secundário, ele é um workflow secundário onde eu posso chamar ele dentro de outro fluxo. Ele vai executar uma ação ali menor e dentro de um fluxo maior eu vou lá e chamo aquele fluxo para executar uma determinada ação. É possível também. E por fim, a gente tem aqui os fluxos de trabalho de retenção de trabalho, ou seja, toda vez que ele roda o fluxo, ele vai executar aqui, ele vai guardar um log dentro das minhas sessões de processo, que é esse cara aqui, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele pode ter essa opção marcada, ela já vem por padrão marcada, ela vai fazer com que todas as sessões que tiverem sido concluídas com sucesso sejam excluídas, tá bom? Para economizar espaço aqui no Dataverse, tá? É muito importante isso estar marcado, porque o espaço no Dataverse ali é caro, né? Então faz sentido aqui a gente excluir o que deu certo, porque nós não precisamos desse log e manter apenas o log dos erros. E agora, aqui para baixo, nós vamos adicionar as etapas, né? Ou seja, a lógica do nosso fluxo. Então, cliquei aqui ó, em adicionar etapa e ele vai me trazer aqui algumas opções. Então, por exemplo, ó, estágio, consultar condição, criar registro. A primeira coisa que a gente vai fazer é consultar uma condição. Então, vamos supor, né, vocês queiram validar alguma informação antes de executar uma determinada ação. Então, para a gente, como nós precisamos ter certeza que este campo aqui está preenchido, por mais que ele é obrigatório, é bom a gente validar, tá bom? Então, olha só, eu venho aqui e vou clicar aqui na minha condição. E vamos lá, ó. Eu quero selecionar a tabela de contato, eu quero o campo tipo de contato e vou colocar aqui contém dados. Ou seja, se o tipo de contato conter dados, ele vem
para esta etapa aqui. Se não, a gente pode criar outras condicionais. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó. Reparem que eu cliquei aqui no C, ele selecionou tudo. Eu clico aqui em adicionar etapa, ramificação condicional ou ação padrão. Ou seja, se o contato for do tipo contém dados, tipo de contato contém dados, ele executa o que vai estar aqui, ou ele executa o que vai estar aqui. Então, eu posso criar condicionais aqui dentro do meu fluxo. Então, se ele tiver o tipo de contato contém dados, eu vou lá e vou atualizar um registro. Olha só, eu poderia criar um registro, atualizar, atribuir, enviar um e-mail, executar uma ação, alterar um status, iniciar um fluxo de trabalho secundário. Eu poderia aqui, ó, todas essas ações que eu tenho aqui embaixo são plugins que nós podemos executar aqui, tá? Então, são plugins, workflows, step de workflows customizados que nós podemos criar e executá-los aqui dentro, tá? Então, no nosso caso, nós vamos atualizar um registro. Então, clico aqui em atualizar um registro. Ele já trouxe aqui, ó, o que nós vamos atualizar. Eu quero atualizar aqui a empresa. Então, vamos lá procurar aqui, ó, nome da empresa, conta, que é o nome da tabela que nós vamos atualizar. E depois que selecionamos, clicamos em definir propriedades. Ele vai abrir uma nova aba, onde nós vamos definir o que nós vamos atualizar aqui dentro deste formulário. Então tá aqui, ó, estou na conta. Eu poderia atualizar todos esses campos que estão aqui disponíveis. O que eu quero atualizar é este daqui, ó, tipo de conta. Então, eu vou vir aqui e selecionar alguma informação. Poderia fazer isso, ou eu posso também, ó, clico aqui, eu venho aqui do lado direito no meu assistente de formulário e vou procurar aqui, ó, no contato, o campo tipo de contato. Olha só, ele já está até aqui, clico em adicionar, ele trouxe aqui a informação, clico em OK e ele vai preencher de forma dinâmica. Ele vai pegar o valor que tem lá e vai colocar aqui. Por que que ele está funcionando assim? Porque os valores das opções do campo tipo de contato e tipo de conta são os mesmos, tá? Por isso que a gente consegue fazer esse mapeamento. Mas se, por exemplo, eu fosse fazer o mapeamento de um campo texto, olha só, vamos supor que eu queira aqui, ó, no nome da conta eu quero colocar ali, ó, o apelido do meu contato, adiciono. Vou pôr aqui também o e-mail do meu contato, adiciono. Olha só, eu poderia selecionar os dois e ó, ele vai colocar aqui, ó, o e-mail do contato e o apelido do contato. Então eu posso mesclar informações aqui dentro, tá? Simples assim. Procuro aonde está essa informação. No nosso caso aqui estava na entidade primária que era de contato e lá no nosso campo tipo de contato, tá? Então é simples assim. Clica aonde você quer alterar a informação, procura o campo que você quer, adiciona ele aqui. Pronto. Feito isso, ele vai ficar com esse tom de amarelo aqui. Clico em salvar e fechar. E pronto, está atualizado. Se o nosso fluxo passar por aqui, ele vai atualizar aquele campo lá na empresa. Agora, na nossa condição, ou o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na etapa da condição ou e vou encerrar o meu fluxo. Então, parar fluxo de trabalho. É só para mostrar para vocês essa funcionalidade, porque se eu não colocasse nada e ele chegar no fim aqui do fluxo, ele encerra o fluxo da mesma forma. É mais para mostrar para vocês que a gente pode criar aqui ó, condicionais e podemos parar o fluxo no meio do caminho, ou com falha, como cancelado, ou com êxito, tá? Então vou deixar aqui, ó, nosso fluxo está pronto. Vou clicar aqui em salvar. E agora, depois de salvar, eu só preciso ativá-lo. Então, clico aqui em ativar e clico em ativar. Pronto, fluxo agora está ativo, pronto para uso.
Importante, depois de ativar, o fluxo não pode ser alterado, tá? Você precisa desativá-lo para alterá-lo novamente. Eu aqui dentro de um contato, só para mostrar para vocês, ó. Vou clicar aqui na Datum, que é a empresa daquele contato. Não tem nada aqui no tipo de conta. Voltamos. Vou trocar aqui para parceiro e vou salvar. Ele salvou. Vou abrir aqui agora a Datum. Ele ainda não atualizou, porque ele é um fluxo que não é em tempo real, ele é um fluxo em segundo plano. Pode ser que demore um pouco para atualizar, isso é normal. Aqui, ele atualizou a informação aqui, ó, parceiro. Voltando para o nosso fluxo, olha só, se eu clicar aqui ó, em sessões de processo agora, eu vou conseguir identificar, olha aqui, ele rodou uma vez, em tal data, tal hora. Aqui eu consigo enxergar tudo isso.